Então, bom dia. E conforme eu havia combinado com vocês, eu vou gravar aqui a aula de área entre curvas e volumes para que vocês depois possam ter acesso tranquilamente, né? Bom, essa aula é de algumas aplicações de integral e de integral definida, né? Que foi o que a gente acabou de ver na última aula. Então, nós vamos ver algumas aplicações. Pois bem, então vamos começar, né? Bom, primeira coisa que eu vou apresentar para vocês é como que a gente calcula. Então, isso a gente já viu um pouco em integral definida, que através dos limites de integração e aí o desenho de uma curva no plano, a gente calcula a área entre essa curva e o eixo das abscissas, ou o eixo X, melhor dizendo, né, que é mais familiar para vocês, fazendo a integral definida do limite inferior até o limite superior da curva em questão. Então, aqui no exemplo, a gente está colocando uma curva f de x qualquer e estou colocando os limites de A até B, sendo A um número inferior a B. E aí, quando eu faço essa integral, o que eu tenho aqui é essa área achurada pela curva, certo? Contudo, uma curva pode estar sendo projetada abaixo do eixo x, ela pode ter, então, uma imagem negativa, que é o caso 2. E como a área é uma medida necessariamente positiva, a gente vai fazer a integral definida do mesmo jeito, mas pelo fato da área, ou melhor dizendo, da curva, estar abaixo do eixo x, a imagem que a gente vai encontrar aqui no final, da integral definida, na hora de resolver, a gente vai encontrar valor negativo. Então, a gente coloca módulo para necessariamente transformar esse valor negativo num valor positivo, uma vez que a gente está calculando uma medida de área. Alguns livros usam módulo, outros livros colocam um sinal de menos na frente da integral. Tanto faz. O importante é você lembrar que quando a gente está falando de área, necessariamente é uma medida positiva. Então, na hora de fazer esse raciocínio, a gente tem que lembrar que essa área aqui, que virá com um sinal negativo, deve ser transformada num sinal positivo. Também pode acontecer de, na hora de realizar uma integral definida para calcular a área de uma curva, essa curva tem uma raiz dentro desse limite de integração. O que quer dizer isso? Vamos supor que a curva tem uma imagem positiva e em dado momento ela corta o eixo X e começa a ter uma imagem negativa. Ou seja, você vai ter dois pedaços de curva, um sobre o eixo X e um inferior ao eixo X. Se você fizer a integral definida do limite inferior até o limite superior, você vai anular parte dessas áreas, porque uma vai vir positiva e a que está com a curva embaixo, na imagem negativa, vai vir com a imagem, o resultado negativo. E aí o que você vai acabar fazendo? A parte positiva vai anular a parte negativa e você vai ter uma diferença, dependendo de qual área for maior. Se a área superior for maior, essa diferença vem positiva. Se a área inferior for maior, essa diferença vem negativa. Para que você não tenha... E isso é um cálculo errôneo, porque você quer calcular a área total. Então, o ideal é que dentro de um limite de integração de uma dada curva, você tem que verificar se tem uma raiz dentro desse limite de integração. Se tiver uma raiz dentro desse limite de integração, você deve quebrar a integral. Então, por exemplo, se eu tenho uma curva que vem com uma imagem positiva, corta o eixo e começa a ficar com uma imagem negativa, nesse ponto que ela cortou, que é a raiz dessa curva, a raiz dessa função, eu vou fazer o meu limite de integração inferior até essa raiz, calculo a integral, que vai vir positiva, e a área será positiva. Dessa raiz até o limite superior, que a curva encontra-se abaixo do eixo X, eu vou ter uma área negativa. Então, para evitar isso, ou eu coloco o sinal de menos na frente, ou eu coloco esse pedaço em módulo e calculo essa integral definida da raiz até o limite superior, fazendo, então, o sinal ficar positivo. E aí eu não vou ter essa parte que eu disse para vocês. A parte positiva não vai anular a negativa, porque aí esses dois pedaços, tanto o que está sobre o eixo X quanto o que está abaixo do eixo X, terão sinais positivos, e aí eu consigo juntar esses dois pedaços e falar que a área total é a área desses dois pedaços de curva com relação ao eixo X. Então, só tem que ser um pouco maldoso nesse sentido, não vou dizer que é maldoso, mas esperto, para ver se dentro do intervalo de integração a sua curva não tem nenhuma raiz. Eu vou dar um exemplo disso no exercício, e aí a gente vai calcular isso juntos, tá? Então, aqui eu comecei com um exemplo bem simples, que é uma reta.
Uma reta, se eu quisesse geometricamente, como que eu poderia calcular essa área? Eu tenho aqui uma reta que vai dos limites de 1 até 3. A reta é dada pela equação, pela função 2x mais 1. E aí eu poderia geometricamente cortar aqui, ó, na imagem 3. Aí eu teria a área de um quadrado, que seria a altura 3, vezes a base, que seria 3 menos 1. A base é de 2 unidades. Então, 3 vezes 2. Esse quadradinho aqui embaixo daria 6. E aqui eu teria um triângulo retângulo. A área de um triângulo retângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, geometricamente, o que teríamos aqui? Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Se eu fosse fazer isso geometricamente, obviamente. Eu dividiria essa figura aqui, ó. Oh, meu Deus, fiz errado, perdão. Vou fazer de novo. Dividiria essa figura aqui e calcularia a área desse quadrado, que é basicamente 3 vezes 2, isso dá a área 6. E a área desse triângulo, de 7 até 3, eu tenho uma altura, 7 menos 3, uma altura 4. A base continua sendo 2, então ia ser 4 vezes a base 2. Como é um triângulo retângulo, eu vou dividir por 2. Então, só um minuto, deixa eu dar uma pausa aqui. Só um segundo. Porque o telefone... Pessoal, desculpa aí, eu tive que parar a gravação, porque eu estava aguardando uma chamada aqui. Me perdoem, tá? Bom, vou voltar aqui. Vocês me perdoem de novo, tá? Porque era uma chamada urgente. Mas não vamos ser prejudicados. Então, a gente já tinha feito aqui a conta, né? Se eu estivesse calculando isso aqui geometricamente, o que eu teria aqui era 3 vezes 2, 6. E aqui eu teria a altura 4 vezes a base 2. Então, 4 vezes 2, dividido por 2, porque isso aqui é um triângulo retângulo. Então, daria uma área de 4, né? 8 por 2, 4. Então, 4 com 6, eu tenho aqui, então, 10 unidades de área. Isso seria um cálculo simples, né? A gente está usando aqui geometria plana, básica, área de triângulo retângulo e área de quadrado. Contudo, nem sempre a curva vai ser uma reta tão bonita quanto essa aqui. A curva, às vezes, vai ser uma curva que não tem como a gente usar nenhum conceito de geometria plana para calcular, né? Tô falando assim, circunferência, elipse, enfim, trapézio ou um paralelogramo qualquer, a gente não vai conseguir aplicar aqui a área da forma como a gente vê em geometria. E aí a gente é obrigado a usar a integral definida, que calcula a área de qualquer coisa, seja de uma figura plana ou não. Então agora o que eu vou fazer é aplicar a integral definida e mostrar que vai dar 10 unidades de área. Quer ver? Ó? O que a gente vai fazer? Basicamente, é calcular a integral que vai de 1 até 3, que são os limites de integração, da curva 2x mais 1. E olha como que isso aqui é fácil de ser feito. Primeiro eu vou fazer a integral indefinida para depois aplicar os limites, tá? Eu acho mais fácil desse jeito. Então, a integral indefinida dessa curva vira 2, que multiplica x ao quadrado sobre 2, aí eu estou usando aquela regrinha de integração, mais integral de 1 vai ser o próprio x mais uma constante arbitrária qualquer. Então, essa aqui seria a integral indefinida. Aqui eu posso cortar 2 com 2 e a minha curva fica sendo x ao quadrado mais x. Agora eu vou aplicar os limites de integração, que vai ser f de 3 menos f de 1. E aí o que eu vou ter? A imagem de 3 menos a imagem de 1. Aplicando a imagem de 3, eu tenho 3 ao quadrado mais 3 menos 1 ao quadrado mais 1. A constante, se eu somar ela aqui, eu vou subtrair ela aqui. Então, ela vai acabar sumindo. Desnecessário colocar constante. Isso a gente já tinha falado na aula anterior, mas vale a pena recordar. Então, aqui o que vai acontecer? 3 ao quadrado, 9. 9 com 3, 13. Oh, mentira, 9 com 3, 12. Tá louca? Menos 1 ao quadrado mais 1, 2. 12 menos 2, olha lá. Os mesmos 10 que a gente achou anteriormente, a gente acha aqui. Então, a gente viu que a aplicação é válida e verdadeira. Então, agora vamos usar curvas um pouco mais elaboradas, né? Deixa eu limpar aqui a tela. Vamos para um próximo exemplo. Olha, agora a gente tem uma parábola. E agora essa parábola tem o seguinte, já tem um detalhe, que ela está abaixo do eixo x. Então, na hora de eu realizar essa integral, eu vou ver que esse resultado dá negativo. Mas como a gente está calculando uma área,
é importante a gente colocar aquele sinal de módulo ou sinal de menos na frente. Então, para mostrar que esse resultado dá negativo e que a gente vai ter que botar um sinal de módulo ou um sinal de menos para mudar esse valor para positivo, eu vou calcular essa integral de forma natural, dos limites de integração que vão de 1 até 3, mostro que esse resultado é negativo e volto a relembrar, a ressaltar que está dando negativo porque essa curva está embaixo do eixo X e que a gente tem que colocar esse sinal positivo, porque estamos falando de uma área. Então, vamos lá. Os limites de integração vão de 1 até 3, e a minha curva é essa parábola x² menos 4x. Então, x² menos 4x dx, né? Primeiro, como eu disse para vocês, eu gosto de fazer primeiro a integral indefinida, então vou resolver e depois eu aplico os limites de integração. Então, x elevado a 3 sobre 3, a integral de x², menos 4 que multiplica x² sobre 2, a integral de x. Lembrando que a constante menos 4, ela pode sair por propriedade, né, de integral, sai para fora da curva e eu multiplico depois pelo resultado da integral. Foi exatamente o que eu fiz aqui. Mais a constante arbitrária. Agora, eu vou calcular esse resultado dentro dos limites de integração, que vai do 1 até 3. Perdão. Então, eu vou fazer aqui f de 3 menos f de 1. Né? A imagem de 3 menos a imagem de 1 do resultado dessa integral. Eu já posso simplificar aqui esse 4 com esse 2, então isso aqui vai ficar menos 2x². Então, vamos lá. x², então, usando 3 ao cubo sobre 3, menos 2 que multiplica 3². Menos, agora 1 ao cubo sobre 3, menos 2 vezes 1². Vamos fazer essa continha básica aqui. 3 ao cubo é 27, só que 27 dividido por 3 é 9. Então, isso aqui também podia usar a propriedade de potência, o expoente aqui é 1. 3 dividido por 3, a base é a mesma, subtrai os expoentes. 3 menos 1, 2, isso ficaria 3², que dá 9. Eu só estou relembrando isso porque é bom a gente sempre relembrar que existem várias propriedades que a gente pode aplicar que facilita as nossas contas. Só quis recordar, recordar é viver, né? Então, 9, 3², 9, 9 vezes 2, menos 2 dá menos 18. Essa primeira parte deu 9 menos 18. Aqui, então, vai ficar menos 1 ao cubo é 1, então vai ficar 1/3. Menos 2 vezes 1² é menos 2. E agora eu vou fazer essa conta. 9 menos 18 menos 9. Trivial. Aqui é uma fração. Vou usar mínimo múltiplo comum. Entre 3 e 1 é 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 1, 1. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes menos 2 dá menos 6. E aqui eu vou ter 1 menos 6 menos 5/3. Como tem o sinal de menos, aqui vai ficar mais. Então, essa conta se tornou menos 9 mais 5/3. E aí, para mim fazer essa conta de novo, eu vou tirar mínimo entre 1 e 3. Então, ok. Vai ser 3. 3 por 1, 3. 3 vezes menos 9 dá menos 27. 3 por 3, 1 vezes 5, 5. E aí, resolvendo isso aqui, eu vou ter menos 22/3. Por que está dando negativo? Porque essa área está embaixo do eixo X. Logo, como eu disse para vocês, ou a gente deveria colocar um sinal de menos aqui na frente, uma vez que a gente já viu que essa área aqui está embaixo do eixo X, ou a gente colocaria as duas barrinhas indicando que eu quero um módulo final dessa integral. Então, aplicando aqui módulo no resultado, ou colocando o sinal de menos na frente, tanto faz, isso vira 22/3 unidade de área. Ok, crianças? Então, vamos agora para o próximo exercício.